alguma coisa porque estou conectando. Aê! Pronto. Ê, viva! Mas está no meu celular, no computador não entrou. Ó, esse aqui é o Urtigo, essa aqui é a Cadê a cobrinha? Cobinhas. Elas estão me ajudando aqui, elas estão me dando dica, mas enfim. Vamos embora. Oi, O Márcia. mundo Oi, assombroso, Aline. é o Oi, mundo todo mundo. assombroso. Peraí, Oi, deixa eu Luiz. tirar aqui. Pô, tô cheio de parafernália aqui e acabei entrando pelo celular, mas tudo bem. É coisa da natureza, mistérios da natureza. O que que a gente vai fazer? Pronto. Vamos Deixa eu começar ver se. então, deu certo. Uhul. Tá bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, Perfeitamente. Tá. Eu vou tentar aumentar aqui o som. O meu aqui não está muito bom. Eu vou começar aqui então, Luiz. Ó, quero dar Pode boas-vindas, começar. sejam Tô todas nessa. e todos bem-vindos ao nosso bate-papo. Esse é o segundo bate-papo do projeto Curitiba Literatura e História, que está na sua segunda edição. Hoje a gente vai bater papo com o Luiz Antônio Aguiar e com a Márcia Schelliger, que são autores do Mundo Assombroso. E também com a Carolina Alves, que é autora do Bom Dia, Teacher. Pronto. Depois esse bate-papo vai ficar salvo aqui no Instagram e também lá no YouTube do Histórias da Ilém. Nesse projeto eu contei história de autores e autoras curitibanas. Todos esses autores que participaram do projeto são integrantes do coletivo Era Uma Vez. Esta é a segunda edição do projeto. Em 2021 a gente fez a primeira edição com 10 autores. Todos os vídeos contando história. Essa edição a gente fez com o Gato Avacalhado do Google, que vai ter o papo outro dia lá no YouTube com a gente. O Pantufi Pipoca, da Jaqueline de Matos, e o Poemear de Pernas pro Ar, da Adriana Barreta. Todos os vídeos contando as histórias estão no YouTube do Histórias da Ilém. Tem intérprete de Libras, então o Natan tá lá traduzindo para Libras, e tem legenda também para melhorar a acessibilidade. Agora que nós estamos aqui com os nossos autores, quero dizer que tá tendo um ensaio aqui na minha casa, aqui atrás, então vocês vão ouvir as risadas, mas tá tudo sob controle, é só o pessoal do teatro mesmo ensaiando. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, para depois a gente falar dos livros. Quem quer começar? posso começar. Vai, Carol. Eu sou Carolina Alves. Eu, na verdade, a minha formação é na medicina. Eu sou médica, trabalho em terapia intensiva. E desde que minha filha nasceu, com essa coisa gostosa de contar história, desde que ela era pequenininha, esse mundo de novo voltou para mim, que eu sempre fui muito ligada com leitura, com coisas, histórias, um pouquinho de arte na minha vida. E aí, daí surgiu uma paixão muito grande aí pelas histórias, pelos livros, ter tudo isso de novo na minha vida. E quando eu vi, estavam surgindo histórias criadas um pouquinho junto com a minha filha. E aí saiu o primeiro livro, que foi o Barnabé, daí uma coisa leva a outra, vieram mais histórias. E hoje eu estou com 4 livros publicados e abriu um caminho lindo na minha vida, que é o da história infantil, contar história para as crianças, receber um pouco desse retorno que elas trazem para a gente. E hoje é basicamente uma segunda vida minha, assim, uma coisa que me traz muita alegria, muito prazer, e espero que ainda tenha muitas histórias mais aí vindo para contar. E trazer esse mundo rico aí cada vez mais para a minha vida. E até aproveito para comentar, Elaine, que a gente sempre acompanhou você, eu e minha filha, quando ela era um pouquinho menorzinha. E ter você contando a história foi, nossa, uma alegria enorme lá em casa. Uma coisa que saber que pelo mundo da história a gente ainda se conectou foi uma coisa muito gostosa para nós lá em casa. Mas esse é um Legal. pouquinho de mim. São 2 vidas, a Carol médica e a Carol da literatura infantil, que eu espero que essa ainda cresça bastante. Muito legal, que gostoso. Quantos anos ela tem agora, Tá com filha? 9, A ver, essa idade eles já vão se debandando para outras modalidades, né? Mas muitas que legal, modalidades. fico muito feliz. A gente vai conversar com os autores do Mundo Assombroso. Quem quer começar, Márcia ou Luiz? O autor primeiro, né? A história veio antes do desenho. Então vai. Me fala um pouquinho de você para a gente se conhecer. Tá ouvindo, Luiz? Deu? Tá ouvindo bem? Sim?
Começa a Márcia, vai. Eu tô aqui uma coisa muito doida, porque o meu celular está num tempo e o computador está mais atrasado. Por isso que eu estou jogando o celular assim meio torto. Vai, Márcia, fala aí, querida. Então, Tô você ouvindo. falou direitinho meu nome, Márcia Schelliga. Tô Obrigada. penando, eu tenho errado tanto, meu Deus. Não, Tá, mas tá, Tenho tá, que tá agradecer doido. a Súria. A Súria, que é a produtora do projeto, que é minha irmã, ela ficou no meu pé. Schelliga. Até eu decorei. Complicado, né? Tem um SZ no começo, como é que pronuncia isso, né? Mas é da grafia polonesa, né? Que o SZ tem esse som. Enfim, eu comecei como artista plástica, né? Fazendo exposições e tal, mas eu sempre tive assim uma paixão por um desenho mais detalhista, o surrealismo, É aquela coisa toda. Schellinger. É Schellinger. Sério? Eu tenho que Ah, lembrar que é Schellinger. tem gente que fala Xeliga também. E tem gente que fala Zuliga. Se eu E fosse assim, se você tivesse dito, eu ia falar Zéliga. Zéliga, serve, tá tudo certo. E aí, já desde o começo, assim, eu tinha uma paixão em contar histórias através de imagens, né, nos meus quadros. Então, as exposições que eu fazia sempre tendiam para esse lado, assim, né? Aí teve uma fase que eu, passando uma moto, fiz uma pesquisa em lendas indígenas, convivi com os índios no Amazonas também, para sentir como é que eram os costumes e captar um pouco das lendas deles, né? E fui passando isso para os quadros. E foi aí que se deu o primeiro passo no caminho literário, né? Que eu estive fora eu fui para a Amazônia, daí de lá eu recebi uma resposta para ir para a Polônia, estudar desenho animado, que também era um sonho antigo meu. E isso foi lá nos anos 89, 90, quer dizer, não havia esse boom da literatura no Brasil naquela época, como há hoje, né? Quando eu fui para a Polônia, vendo, né, o polonês ler muito e público adulto lendo literatura infantil, isso que era mais incrível lá. Se via sempre alguém com um livro infantil ou juvenil nos ônibus, nos trens, sabe? E super ilustrado. Eu falei, eu já sei o que eu quero fazer quando eu voltar para o Brasil. E quando eu voltei, eu fiz a exposição chamada Da Amazônia à Polônia em um arco-íris, onde eu fiz as cores da Amazônia e da Polônia, mas tudo representado através de lendas, né, da Amazônia e da Polônia. E foi ali a porta de entrada para a literatura, porque eu recebi um convite para dar um curso de extensão na Universidade Federal do Paraná, né, de ilustração. E já nesse curso eu recebi um convite para ilustrar o primeiro livro, que era de um autor indígena, o Brígido de Banhas, falando sobre duas lendas indígenas, né? E assim foi. Daí eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela literatura, me afastei um pouco das artes plásticas, fazendo exposição de vez em quando e tal. E com isso fui conhecendo mais ilustradores, né? E daí sonhei em criar uma associação de ilustradores. Então reuni alguns ilustradores aqui, né, em Curitiba, e aconteceu a primeira mostra de ilustração com 48 ilustradores. Daí todo mundo, nossa, de onde que surgiu tanto ilustrador assim? E a gente lotou o Museu de Arte Contemporânea, né, com esses ilustradores. E isso foi abrindo mais caminhos. Nisso, eu descobri que já existia uma associação de escritores e ilustradores. E aí que o Luiz Antônio Aguiar entra, porque foi através dessa associação que acabei não criando aqui, mas acabei me associando e sendo coordenadora naquela época da Regional Paraná, né,
da Associação de Escritores e Ilustradores da Literatura Infantil e Juvenil. Foi por aí que eu conheci o Luiz Antônio e aí me encantei, né? Um longo caminho, né? Você atravessou o oceano e se descobriu. A Jo, ela tá aqui no Instagram do Coletiva, uma vez ela disse que curitibanas de origem polonesa têm muito talento na ilustração, que é algo a ser estudado. Eu concordo. A Ana tá falando aqui que a Márcia é muito talentosa. É mesmo, Márcia, é impressionante assim o seu trabalho. Luiz, agora fale de você um pouquinho. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? Bem. Eu tô meio. Eu geralmente eu uso o Zoom, então aqui eu entrei meio de contrabando. Mas tudo, olha, eu comecei a escrever, e no caso, já comecei a escrever para crianças, por acaso. Porque eu não tinha isso na cabeça, assim, você é escritor um dia. Isso não aparecia na minha cabeça, não tinha nem isso como profissão, né? Eu tenho 69 anos, então quando eu, um cara de classe média, filho de pai médico e de uma mãe que era assistente social, etc., fui para a faculdade, o nego me perguntava assim, né? Você quer ser médico, engenheiro ou advogado? Bom, eu sou uma besta em matemática. Não gosto de cortar ninguém, muito menos cadáver. Eu tive um irmão médico, um irmão engenheiro, e eu falhei, né? Porque não fui advogado, mas comecei a... O que eu gostava de fazer? Eu gostava de ir para o meio da praia com meus amigos, né? De noite, de madrugada, ali na Avenida Atlântica, tem uns bancos de granito, aí a gente sentava não, ficava em pé ali, declamando e tal. Eu gostava disso, fazer poesia de madrugada. Depois de uma hora eu me apaixonei, quer dizer, eu aprendi a ler com histórias em quadrinho, então eu ao sair da faculdade, que foi uma faculdade dessas que não para qualquer coisa, comunicação social, quer dizer, dava para 35 profissões, ou seja, não dá para coisa nenhuma. Então eu não sabia mesmo o que eu ia fazer, mas eu gostava de história em quadrinho. Aí quando eu descobri que tinha uma editora que estava precisando de roteiristas de histórias em quadrinhos, eu comecei a escrever. É a Rio Gráfica Editora. Eu comecei a escrever histórias para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso eu estou falando dos anos 70 para 80, no milênio passado. Né? E eu comecei a escrever histórias em quadrinhos e um determinado momento, eu era muito duro, mas muito duro mesmo, e um afilhado meu fez aniversário, fazia 4 anos, o garoto, eu adorava o garoto, era uma gracinha, e eu queria dar um presente para ele. Eu não tinha grana para chegar numa loja e comprar um presente que eu imaginava na minha cabeça que eu tinha que dar, então eu escrevi uma história para ele. A primeira história que eu escrevi, Tristão, As Aventuras da Cidade Grande. Eu gostei daquilo, descobri, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de começar nesse começo, meio, fim, construir o personagem, fazer reviravoltas, as peripécias, as surpresas. Eu gosto desse negócio. Aí eu saí por aí, passei 5 anos tentando publicar. 5 anos? Acho que pelo menos 3 anos tentando publicar aquele livro. Levei muito chá de cadeira, aquela história de você entregar o envelope na editora, receber o envelope fechado dias depois com uma carta, assim, olha, infelizmente não apreciamos o seu exemplar, você sabe que o envelope está fechado, o cara não abriu, né? Mas publiquei, foi o primeiro, isso foi em 1984 para 85, e saí publicando, estou publicando até hoje, eu já escrevi, eu inclusive transitei muito de histórias para crianças, para histórias para jovens, e mais tarde eu voltei à universidade, aí já com uma coisa na cabeça, eu queria fazer um mestrado de literatura, porque na minha cabeça a gente faz literatura para crianças e para jovens, mas a primeira palavra dessa história é literatura. Então eu queria saber mais de literatura, né? Tanto que hoje eu sou professor de literatura também. Eu não sou professor de língua portuguesa, porque eu não me formei em letras, mas como eu fiz o mestrado de literatura, dou aula de literatura, dou aula de oficinas de criação literária, oficinas de leitura, etc. E nessa eu fui me apaixonando por diversos gêneros, inclusive o gênero
do qual nós estamos falando aqui, O Mundo Assombroso. Essas duas gracinhas aqui, esses dois bonecos foram feitos pela Márcia Zéliga. Esse aqui é o Urtigo, esse aqui é a Covinha, são personagens do Mundo Assombroso. Quer dizer, o Mundo Assombroso é uma história de terror, mas é um terror que ao mesmo tempo é cômico. Isso não é uma coisa assim tão díspare dentro da literatura de terror. Oscar Wilde escreveu O Fantasma de Canterville, que tem todos os elementos de literatura de terror, só que é uma história cômica. Se bem que o fantasma, às vezes, faz umas atrocidades. Quê? O terror, o gênero terror, ele tem esse flerte com a comicidade, Às com o vezes cômico. tem, mas é uma coisa muito mais da É bem literatura tênue. pop. Dependendo do filme que você for ver, for assistir um filme, dependendo da linha, assim, era pra ser terror, ficou engraçado. A Dança dos Vampiros como é o nome? É polonês, Márcia. Me dá o nome aí, que eu sou. Meu Alzheimer às vezes faz esquecer o nome. A Dança dos Vampiros, qual é o diretor? É Polanski, né? Com a Sharon Tate. É um tanto de terror, e um tanto de comicidade. Então tem, de fato, mas é uma coisa mais da literatura pop. É uma coisa mais. A literatura clássica de terror é terror mesmo, aquele terror que pega profundamente você, não é aquele terror babaca de sair alguém, abre uma armário e sai alguém lá e corta a tua cabeça e corta a outra cabeça e corta. É um saco de tanta cabeça que sai cortada. Tá? Não, é um terror mais profundo, é um terror que te seduz, é um terror que te dá assim, vontade de ser monstro também, quer dizer, que mexe com as tuas entranhas monstruosas. O Drácula é sedutor, é um velociraptor sexy. Ele seduz, a mordida dele ao mesmo tempo é dolorosa e é quase orgasmática. Então eu me apaixonei pelo terror. A gente já tá no embalo. Vamos falar então do mundo. A Carol tá aqui ainda, Carol? Tá. A Carol tá aqui, eu não vejo a Carol, gente. Eu tô aqui, eu tô adorando. Vendo ela. Eu tô vendo, ela tá. Então tá bom. Eu não vejo. Vamos aproveitar que a gente já tá embalado no Mundo Assombroso e vamos falar do livro, ó. Eu vou mostrar pro pessoal o livro. O Mundo Assombroso. O Mundo Assombroso. Eu amei isso. O nego fala tanto já são quantos livros que conta com a parceria da Márcia? Já perdi a conta. A gente fez uma exposição, inclusive, no Paraná, não foi? Só desses livros meus, com ela, dela, comigo. E eu adoro a Márcia, adoro a maneira como ela compõe uma história. Né? Sabe, a gente tem ainda uma tendência, às vezes, de um desenho muito à base de um mosaico, que ninguém compõe uma narrativa daquilo e tal. A Márcia não, a Márcia faz uma história, ela faz ilustrações, ela trabalha. Olha só, eu vou mostrar para vocês um tesouro aqui que eu comprei by Márcia Zéliga. Está ali, olha ali. Isso ali é um Rembrandt. Então, a Márcia faz essas coisas fantásticas que faz a gente entrar mais ainda na história. São obras de arte. Cada ilustração dela é uma obra de arte. Então, eu gosto disso, eu não gosto daquele. Isso, olha aí, olha. Não gosto daquela coisa meio mosaica, assim, díspare. Tem uma pretensão de ser naive, mas na verdade é simplesmente uma coisa de computador. Né? O computador joga uma parte aqui, outra ali e tal. Não, a Márcia compõe, ela compõe um clima, compõe uma cor, compõe quase que uma tessitura para envolver um negócio. E essa história é. Falar, né? Eu só quero dar um detalhe, quer dizer, é uma história de terror, mas é uma história também que mostra uma outra perspectiva de ver as coisas. Quer dizer, se fala tanto em diversidade, como se diversidade fosse uma coisa simples, de grupos, de segmentos, mas às vezes diversidade é de pessoa para pessoa, diversidade é de universos para universos. Então, é uma história que eu acho que pode divertir crianças, é uma história que pode divertir jovens, que pode divertir adultos, é uma história divertida, mas, ao mesmo tempo, é uma história sobre o que, para mim, é a essência da diversidade, que são as muitas perspectivas sobre as quais você pode ver a realidade. Inclusive, o garoto que a maior ameaça que a mãe pode fazer contra ele é botar ele de castigo para comer sorvete de chocolate. E aí vamos.
Fazer um resuminho antes da Marta falar das ilustrações sobre o livro, para quem ainda não foi lá no YouTube ver. O Mundo Assombroso é um mundo do outro. Vou fazer bem por cima, depois vocês vão lá no YouTube ver. É um mundo do outro lado. Não dá spoiler, não dá spoiler. Não, tem Vai spoiler. atravessar um espelho aí. É um mundo assombroso, é um mundo do outro lado. E as crianças desse mundo assombroso, a Covinhas e o Urtigo e a Covinha, grande terror na vida. tem um grande terror que são os seres humanos. Será que os seres humanos existem? Esperadas. Tomar sorvete é uma ameaça. Do que pode ser diversidade, né? Não, e ao contrário, você inverter. Quem tá do lado de lá, que a gente geralmente tem medo e se acha especial. Ai, nossa, é um espírito, a gente tem medo. E eles do lado de lá com medo da gente. Márcia, fala um pouquinho das ilustrações, porque dessa coisa linda. É um mundo, é entrar no outro mundo as ilustrações da Márcia. É o nosso 8º livro. Eu já perdi a conta. Acho que é o 8º, sim. Tá bom. Então, quando o Luiz Aguiar me enviou esse texto, me enviou com mais um outro, que é Vovô Vai para as Estrelas. E os dois trazem esse tema para a morte, né? E aí ele falou assim para mim, você escolhe qual que você quer. Eu falei, eu quero os dois. São apaixonantes. Mas no Mundo Assombroso eu não abro mão. Só com outra pessoa, mas eu vou fazer esse livro. E aí o Vovô Vai para as Estrelas foi publicado pela Dimensão, de Minas Gerais, né? E o Mundo Assombroso ficou ali, né? Na incubadora. E aí eu comecei a fazer o desenho e tal. Cheguei a apresentar para uma editora, me falhou o nome agora, daqui de Curitiba, que trabalha com quadrinhos, né? E daí, quando eu li o texto do Mundo Assombroso, eu falei, nossa, isso aqui dá um livro em quadrinhos. E é o meu primeiro livro em quadrinhos, na verdade. Então foi um grande... Isso foi uma coisa que a gente... Vamos combinar quadrinhos com narração ilustrada? Isso foi uma das coisas legais da gente, uma das ousadias. É bom fazer essas coisas, né? Senão, se eu fizer alguma coisa assim, vamos no rame-rame, no sempre do mesmo e tal, não dá. E o bacana é que decidi inscrever esse livro no edital de quadrinhos, né? E foi incrível, porque eu falei assim, não, esse livro eu tenho que fazer do meu jeito. Se eu mandar para uma editora, pode querer cortar porque tem um gato morto, porque não é politicamente correto colocar um gato morto e tal. Aí, assim, falei, vou arriscar o edital. E, gente, não é para me gabar, mas a gente emplacou em primeiro lugar no edital. E aí foi maravilhoso, né, fazer esse livro, assim. Daí eu fui fundo, fui aumentando as páginas, né, não esperava que fosse chegar em, acho que em 56 páginas. 56 páginas. Porque eu tive toda a liberdade, claro, com toda a permissão do Luiz Antônio, né? Não porra nenhuma, eu tava... cumplicidade. Cumplicidade. Mas tem um não tem criança assistindo, de... a gente pode falar à vontade. Porra. Se a criança está assistindo alguma coisa errada essas horas, assistindo live. Porra, peraí, que permissão? O que é isso, porra? Vamos embora. Tem. Então, aí eu precisei adaptar o texto para os diálogos, né? Porque ele estava como um texto literário que ia ser ilustrado, e daí eu falei assim, não, quero adequar isso à história em quadrinhos e também fazer passagens só de leitura de imagens, né? Que é o que acontece quando, por exemplo, é feita a travessia, né? Eu posso falar? Pode. Fala um pouquinho. Então, é quando é feita a travessia, né, do espelho que existe numa casa abandonada. E a gente chega no mausoléu aqui da família Assombro. Então eles moram todos em criptas, mausoléus. É natural, né? Eles gostam de uma residência aconchegante e tal.
Isso. Aí a gente tá mostrando ali o menino chegando nesse quarto, no sótão, né? Onde existe um espelho. A imagem não fica lá aquelas coisas, né? Aí, mas tudo bem. E aí, na verdade, o garoto ele não atravessa, né? Fica só aquela insinuação, ele tá tateando o espelho, né? E do outro lado, né, o que é a moldura do espelho, vira o portal do cemitério. Então, falando das imagens, a leitura só de imagens, aqui eu faço, né, como que o leitor vai se aproximando, quadro a quadro, né, da entrada da casa, né, da família Assombro. Então, isso acontece em outros momentos também no livro. Lá no O final gostoso também, esse momento. Não, as ilustrações, elas dão todo o universo pra gente. Você pode ficar, é uma coisa para ficar anos aqui. Toda vez que você pegar o livro, você vai descobrir coisas novas. Não, até hoje, os primeiros livros que a Márcia ilustrou para mim, eu não sei se o primeiro foi o Sino que Queria Voar. Tenho a impressão que foi, mas não tenho certeza. Até hoje, eu acho que foi. Até hoje, quando eu vejo, eu descubro coisas. Eu descubro historinhas que estão ali no meio sendo contadas. É bacana, é bacana. Mas, Marta, você fez tudo isso aqui de caneta Bic? Tem outras marcas também, né? Mas, Olha, assim... Olha a Marta, gente, com as canetas assombrosas. Essa foto foi muito doida, porque eu estava desenhando e eu estava com umas canetas na boca. Às vezes fico trocando, coloco caneta aqui, sabe? Já incorpora, né? E eu vi o meu reflexo no celular, que estava parado. Falei, nossa, aqui dá uma boa foto, né? Porque estava a luz da prancheta, meio que vindo de baixo, assim. E aí eu peguei e fiz essa foto, enchi de caneta na boca, né? Mas uma coisa que eu queria falar é sobre o amadurecimento das ilustrações ao longo do processo de execução. Eu tenho aquela pedra bruta que eu vou lapidando e aí parece que a história começa a ganhar vida própria e me dizer por qual caminho eu tenho que ir. Então vai muito além daquela interpretação do texto, né? E tem uma coisa interessante aqui, já no começo do cemitério, que eu fui fazer uma pesquisa do que as pessoas escrevem de epitáfios nas lápides, né? E já era 3 da madrugada, quando eu rachava o bico de tanto rir aqui, porque as pessoas escrevem cada absurdo. É um humor também em torno da morte, sabe? Aí eu aproveitei isso E o pior é que escrevi não é um morto que escreve, né? Alguém que decidiu. escreveu para ele. É uma coisa assim meio complicada isso. Acho que a gente já tem que deixar pronto. Acho que a gente tem que deixar pronta a nossa frase para não correr esse risco. Não, eu Pois deixei é. a música. Eu quero a nona de Beethoven. Pronto. Pronto. A gente vai ter que... Quando Mas me eu tenho jogarem uma no mar, coisa- né? Porque eu quero ser cremado. Eu ficar em cemitério não é muito a minha, não. Eu tenho Eu um também. comentário sobre o mundo assombroso, porque graças ao coletivo Era Uma Vez, que a gente faz parte aqui em Curitiba, eu também tive acesso a escritores e ilustradores maravilhosos como a Márcia. E o Mundo Assombroso, quando chegou lá em casa, chegou bem na fase que a minha filha estava super curtindo descobrir um pouco dessa coisa mais sombria, assim. E acho que estava próximo da questão da Wandinha e não sei o quê. E ela amou. E o mais gostoso do Mundo Assombroso é que você lê várias vezes e você lê vendo coisas diferentes todas as vezes. E é bem isso, a ilustração da Márcia, tem horas que você fala, nossa, eu não tinha visto isso aqui. E aí você se afunda numa ilustração ali e tem cada detalhe. Então, assim, você pode ler 10 vezes que você sempre vai ver alguma coisinha diferente ali. Tanto na questão dos diálogos e da história, mas as ilustrações são em detalhes que enriquecem demais o livro, assim. E foi o livro que até a minha filha falou. Ela falou assim, nossa mãe, eu li de novo e parecia outra história. Porque ela foi vendo coisas diferentes, assim. Então, realmente é um livro em 2 etapas. Você tem, ou em muitas etapas, porque é muito rico, tanto na história
quanto nesses pequenos detalhes de caneta esferográfica aí que a Márcia fez com uma maestria impressionante. É muito legal. E tem uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que são as histórias paralelas, né? Que é uma coisa que eu gosto de colocar, geralmente nos livros, assim, quando a história me leva para mais uma história. Eu sinto isso como uma abertura de um portal, assim, para que o leitor também abra sua imaginação e veja, nossa, dá para ir além do texto e além da ilustração, né? E teve, quando eu estava quase terminando as ilustrações, eu fiquei sabendo que quando uma pessoa sofre uma amputação, né, de membro, é feita uma cerimônia, né, de enterro também desse membro. Né? Eu achei... E aí, às vezes eu tenho que chamar atenção para alguns leitores e falar assim, olha, tem uma historinha no final, mas ela já está acontecendo em meio ao livro, que é uma bruxinha com uma muleta de ossos sendo acompanhada por um cachorro. Então ela aparece numa cena indo e noutra cena voltando, que é quando está contando a festa ali no cemitério à noite, né? E aí, no final, depois terminar a história, eu coloco como aquelas vinhetas que aparecem nos filmes, né? Depois. Então eu tenho muito essa visão, acho que eu puxei muito da coisa do desenho. Não, que essas inserções, isso tem um nome. Essas coisas que acontecem em paralelo, por exemplo, no filme Na Era do Gelo, que tem aquela historinha paralela do esquilinho que quer pegar nós. Isso tem um nome. Também lembra, comenta aqui. Eu não vou me lembrar do nome, mas tem. Vou lembrar, tem. Deixa eu só fazer um marketing aqui. Esse livro é autoral até na venda. Então, eu peço a Márcia até para pôr o e-mail dela aí, porque se alguém tiver interessado em comprar, pode ser através do e-mail dela, que a gente envia pelo correio, paga por Pix, tudo bem, mas eu queria que ela botasse o e-mail dela aí, ou o contato dela para adquirir. Outra coisa que eu quero falar da minha alegria quando eu vi a tua narração, Eli, porque o livro ganhar vida dessa maneira, olha, inclusive é um livro de morto, ganhar vida fica meio esquisito, mas, enfim, de qualquer maneira, ele ganhar, digamos assim, eu adorei. Eu adorei a tua narrativa e passei até para algumas crianças depois. Foi fantástica, foi muito bacana. Foi muito bacana, porque é raro a gente ver o livro ganhar essa dimensão, né? Como tem muito diálogo, né? Porque é um HQ, então assim, são falas, né? Eu fiquei batendo a cabeça, como que eu vou fazer isso para não ficar toda hora? E disse Beltrano, e disse Ciclano, e respondeu Beltrano, que você fazer isso quebra, né? O ritmo do andamento. Aí eu falei, não, algumas horas eu vou ter que atuar, né? O pai tá passando pão, manter aquela manteiga lá, a geleinha dele no pão. E aí a mãe disse, aí quando eu vou responder de pai, eu volto, vou fazer códigos corporais que deem a entender de que quem está respondendo é a mãe ou o pai. Então são coisas que eu fiquei assim, que eu fui descobrindo também, como que eu vou fazer para não ficar toda hora, e disse, e falou, e respondeu. Eu faço isso em alguns momentos, mas em outros eu tentei criar códigos com a voz e com o corpo para diferenciar um personagem do outro. Mas olha, Ellen, adorei a tua contação de histórias. Eu fiquei emocionada, sinceramente, assim, foi muito lindinho. Muito, muito. Nossa, você fez a gente entrar na história. É incrível, é legal ouvir de fora, né? Porque eu estava dentro do livro, né? Ilustrando e tudo mais. Então, só queria terminar ali o que eu estava falando dessa bruxinha com a muleta, que ela é perneta, né? Então... Daí aparece o cachorro farejando os túmulos até encontrar aonde a perna dela está enterrada. Né? Então, esse paralelo que não estava inserido no texto do Luiz Aguiar, mas eu aproveitei, sim, né, o mote para colocar isso como uma vinheta. No meio de coisa, de uma cena lá do sino, eu me lembro que ela enfiou uma procissão, assim, um enterro.
a massa também é meio chegada a essas coisas. Enfiou um enterro no meio, tinha um enterro passando assim pelo meio da cena do sino. Eu só fui descobrir depois, as coisas assim. Ó, esse livro já atravessou o oceano, está em Portugal, a Mariane. Opa! Mariane Gelarraio. Ou Mariângela Raio. Ah, é que é tudo junto, né? Mariângela Raio. Ângela, tudo bom? Beijo, beijo. Bom, que bom. Na primeira edição, eu não coloquei, na hora de fazer a edição dos vídeos, a gente não colocou as ilustrações. Só a única ilustração que a gente colocou foi o do Bartolomeu da Jo, porque eu falei assim, como é que eu vou falar de um elefante sem mostrar, né, a figura do Bartolomeu, assim, que ele é tão icônico, né? Aí foi a única, e ele entra assim, era uma vez lá, o elefante chamava Bartolomeu. Ele pulava na tela e saía, foi o único momento. E para esse ano, eu não tem como, porque o livro ele é complementar à ilustração, eu não tem como. Vou aproveitar que é um vídeo que a gente pode colocar a ilustração para fazer isso. Vou conversar se os ilustradores autorizam da gente colocar a imagem, porque realmente aproxima mais o público, faz o meu caminho fica mais de mediadora até do que de contadora. Porque eu faço aproximar mais quem está assistindo a história da obra literária, né? Do objeto livro, que eu acho assim. E sempre que eu tenho a história, que não é uma história de tradição oral, que eu tenho o livro, eu levo nas contações. Acho importantíssimo as crianças começarem desde cedo a entender que o livro por si só, completo, já é uma obra de arte, que a poesia, a ilustração já são, que a gente tem que cuidar, tratar com carinho, com amor, né, dos nossos livros. A Márcia, você que fez os bonequinhos? Foi a Márcia, olha só. Olha que gracinha. Essa tem o gatinho dela, gatinho preto, né, claro. Tem um gato preto, Covinhas e Urtigo. Ele implica com ela, ele dá susto nela. Olha o homem, olha o ser humano. E ela, papai, mamãe, o ser humano está querendo me pegar e tal, etc. Os vivos. Vamos falar com a Carol. Carol, eu não te vejo, que é uma pena. Eu acho que na hora que eu Mas eu salvar vejo, eu acho que as pessoas estão vendo ela. As pessoas estão mesmo. Sim. A Jo falou isso mesmo, a Elaine, o livro é um presente essencial. O livro. Inclusive, eu fui numa festa de aniversário de criança, minha filha tem 3 anos, agora eu frequento os eventos de criança. E aí a aniversariante ganhou o presente, quando ela abriu era um Bartolomeu. E eu já me meti no presente para ficar pitaqueando. Carol, a gente quer saber quem é essa pessoa mal-humorada, esse bicho mal-humorado, se ele mora em você ou se ele mora em pessoas da sua família. Eu vou te falar que você comentou uma coisa quando você foi contar, que você falou que você também tinha uns momentos meio mal-humorados. E eu acho que é um pouquinho disso, assim. Eu acho que essa pessoa, esse personagem mal-humorado, tá um pouquinho de cada um. Tem gente que é mal-humorado com fome, tem gente que é mal-humorado com sono, tem gente que é mal-humorado, né? E isso surgiu, essa história, inclusive, surgiu justamente disso. Que a minha filha estava numa fase de reclamar de muita coisa, e aí a gente começou a conversar sobre isso, e daí eu falei assim, você já pensou se tiver um bicho ou alguém que só reclama? E daí a gente falou, esse bicho podia ser o quê? Um bicho reclamão, assim, podia ser uma onça, podia ser uma onça. E aí veio surgindo o personagem, e como que ela ia ser, e o que ela ia falar. E aí veio aquela coisa, então isso aí pode dar uma ideia. E aí eu falei, como é que a gente vai fazer para esse bicho mal-humorado ou para essa pessoa mal-humorada não ficar mal-humorada? Eu falei, vai ter que ter alguém que chegue diferente, né? E daí a gente começou a brincar com isso. E aí eu falei, o que eu posso falar para você não ficar tão mal-humorada? E a gente começou a ler um livro que acho que é Bom Dia a Todas as Cores, que é muito legal. Bom dia sol, bom dia luz, bom dia todas as cores, que justamente tinha um camaleão. E aí a gente começou a trabalhar sobre isso. E eu falei, olha, você tá vendo? A gente pode mudar de humor de acordo com cada situação. E aí a gente criou isso. Então eu acho que tanto o Bira, que é o camaleão bem-humorado, quanto a Pitty, é um pouquinho de cada um.
Porque a gente nunca é de um jeito só, né? Então, eles também não. Mas Reveza veio disso. nesse papel, Começou de né? uma brincadeira. Ó, aqui o Bira, ele, no final, ele que não aguenta mais. A reclamona da ONU. Você tem que colocar aqui, ó, colocar o nome da tua filha, de coautora. Ela é coautora de quase todos. Você sabe que é muito engraçado quando o meu primeiro livro, acho que ela tinha uns 4 anos, que foi o do Barnabé, e quando foi o lançamento, ela também queria autografar, porque para ela o livro era dela. E aí, só que ela não sabia nem escrever o nome, Tá nem certo, escrever nada. tá E aí eu certo. falava, gente, ela não pode rabiscar um livro que alguém acabou de comprar, né? E daí era rabiscado. Mas os amiguinhos da escola, ela queria autografar, então todos os amiguinhos da escola ganharam um livro meio rabiscado, que era o autógrafo da Ana Clara. Então, depois ela começou a entender que era uma participação um pouquinho diferente. Ela está em todas as minhas dedicatórias, mas ela também autografou alguns. A Lila tem 3 anos e ela adora quando eu vou ler o livro que tem dedicatória. Eu falo assim, para a Elaine, um abraço, não sei quem, não sei o que lá. E ela, não, para a Lila, eu tenho que ler, para a Lila. Eu tenho que fingir que ela tem a dedicatória para ela, senão ela ganhou um livro da Mache do Urso, da ilustradora da Mache, que veio no Bienal de Quadrinhos. E a madrinha dela comprou o livro e colocou a dedicatória no nome dela. Estava escrito assim, Lila, espero que gostes. Beijo, Sam. Eu ia começar a ler o livro, se eu não lesse a dedicatória, Não tipo, era o livro. não. E ela, quando vai ler, né? Quando ela pega o livro, ela fala, espero que gostes. Beijo, Sam. Que gostes. Tem que ser assim, que Gosto. gostes? Ah, Que ela sempre estava escrita. Ó, a Jo comentou aqui. Carol, foi incrível durante a pandemia quando eu trazia cuidados médicos no grupo do WhatsApp do Coletivo Era Uma Vez. É isso, literatura parabéns. infantil humanizada. Que coisa bonita, Carol. Que coisa Nossa, bonita. A gente e eu sofreu tanto que não precisava sofrer nessa pandemia. Pelo menos alguém trouxe algum alento, né? Foi Eu uma vou coisa dizer tão que dura, tão foi, difícil e, foi, né? foi E tão mútuo menosprezada essa porque não devia ajuda ter do coletivo. sido. Essa ajuda foi mútua, porque ao mesmo tempo que eu ajudava da parte médica, eu recebi um carinho tão imenso do coletivo na pandemia, assim, que nos dias mais difíceis eu sempre tinha alguma coisinha boa para olhar em casa. A Márcia me deu uma ilustração que está lá em casa, assim, linda. Foi uma troca muito gostosa e o coletivo tem isso aqui, sabe? O coletivo Era Uma Vez é muito amoroso, é muito carinhoso, a gente tem uma troca muito gostosa. Não vejo aquela coisa de um querer chamar mais atenção, é realmente um coletivo. E a troca, ao mesmo tempo que eu trouxe alguma parte médica, tudo que eu recebi do coletivo de arte, de texto, de carinho e de muitas ilustrações e de livros lindos que rechearam a pandemia lá em casa foi incrível também. Que massa. Carol, eu quero que você fale um pouquinho da Lara Marcelino, dessas ilustrações, se vocês já são parceiras, se vocês fizeram juntas, só esse? Na Enfim, conta aí pra mim. verdade, a Lara foi um presente que a editora me deu, porque eu tinha só a história na época e eu tinha muito receio, inclusive, de que como é que ia ficar, né? Como é que ia ser a ilustração, porque ao mesmo tempo que é uma coisa para criança, está tratando de uma coisa de humor. E quando a editora me trouxe uma prévia, assim, foi um amor à primeira vista, porque as cores, os desenhos, as expressões ali dos personagens, a coisinha ficou tão linda e eu vejo muito isso quando as crianças chegam perto do livro, assim. A capa já chama atenção, os pequenininhos adoram ver os bichos, ficaram muito bem representados. Então, a Lara, apesar de não ser uma conhecida, tem um lugar enorme no meu coração, que foi um amor à primeira vista. Quando eu recebi a prévia ali para escolher com quem que ia ser feito o livro, não teve a menor possibilidade de dizer que não, né? Legal, né? Tipo, a gente se conecta também pela arte do outro, né? A Completamente. gente, o que as pessoas
os médicos que você trabalha acham de você ser autora de literatura para criança? Fiquei curiosa. Os que têm filhos pequenos, todos fazem parte desse meu mundinho. Todos já ganharam livros, todos participam. Quando a gente se encontra, é sempre muito gostoso nos aniversários. Já contei as histórias para vários deles. Então, no começo, para quem não me conhece, assim, apesar de que a maior parte das pessoas que trabalham comigo no dia a dia já sabem, mas quem não conhece, às vezes olha e fala assim, nossa, mas você escreve livro infantil? E aí sempre surge, mais uma coisa para a gente conversar, né? Mas tá todo mundo aqui sempre fica perguntando quando que vem o próximo, né? Então, é um certo estímulo também. Profissões que são encantadoras para as crianças, né? Porque elas têm nesse imaginário do médico e elas também têm muito esse imaginário do autor. Eu vejo que quando eu converso com os autores, eles falam, eu vou na escola, eles me perguntam como que faz um livro, eles ficam muito curiosos, eles acham assim, fantástico. Mas você sabe que quando eu vou nas escolas contar a história, essa questão de ser médica também sempre gera um pouquinho de comentário, né? E uma das coisas que eu sempre falo é justamente isso, é que a gente pode ser muita coisa, a gente não precisa escolher ser uma única coisa. À medida que a nossa vida evolui, que a gente vai criando novas paixões, novos sonhos, a gente não precisa abrir mão de um para ter o outro. E eu acho que isso, de certa forma, faz e sempre fez parte da minha vida. Assim como a gente muda de cabelo, a gente muda de coisa, a gente também pode mudar de amores, de paixões, de sonhos, de ideias. E a gente, quando escolhe ser médico, a gente não precisa necessariamente ser só médico. Quando a gente escolhe ser um escritor, a gente também pode ser outras coisas. Então, eu acho que isso faz parte de uma vida gostosa que a gente pode ter, de uma riqueza de ideias que a gente pode ter e das coisas que a gente pode amadurecer na vida, né? E às vezes a gente consegue misturar tudo, né? Numa coisa só. É uma ideia muito, por exemplo, escrever uma história que combine também a parte médica, não sei o quê. Eu não sei. Eu sou cozinheiro amador, chefe amador, e eu boto muita culinária nos meus textos. Muito bom. Mas essa ideia de você ter uma profissão e ficar encaixotada nela é uma coisa muito demodê, uma coisa que já foi. As pessoas são múltiplas. Você ser escritor e você ser médica se conversa 100%. 100%. Uma pessoa que está em contato com a poesia, com a arte, ela vai ser uma pessoa muito melhor em qualquer outra profissão, se ela tiver duas. A gente tem isso um pouco também dentro do próprio meio artístico. Se você é atriz, você só tem que ser atriz. Você não pode. Ah, mas você é atriz e você também é produtora e você também escreve. Ai, mas escreve. Antes tinha isso, né? Ficava muito onde que você só podia ou só escrever, só ser dramaturgo, ou só ser ator, ou só ser diretor. A pessoa que transitava era considerado um perdido. E as coisas não são assim. Você vai evoluindo, ou você vai querendo se desafiar em novas coisas. Você às vezes ter outras ideias, né? Ser diretor, eu quero ir pra cena, vai pra cena, vai. Descansa de uma coisa fazendo outra. Isso aí. Eu chamo de procrastinação ativa. Eu tenho que fazer uma coisa, mas eu vou lá fazer outra. Eu não tô fazendo nada, só tô fazendo outra. A Adriana Barreta falou que a Carol é uma contadora de histórias incrível. A gente vai querer ver, Carol. Você em ação. Essa fala aí de vocês de multifunção me salvou, porque às vezes eu fico maluca com isso. Eu adoro fazer 1000 coisas, assim, abraçar o mundo, né? Tenho até que me cuidar. Mas, legal. Não, gente, isso aí não tem cabimento, uma coisa você ficar encaixotado. Você tem que fazer o que te faz feliz e não atrapalhar os outros. Essa é a meta. Pode fazer um trabalho com os outros. Vocês querem fazer uma falinha de encerramento? Bom, eu gostaria de enfatizar o nosso marketing, porque a gente está com algumas caixas de livro, né? Eu estou com 2, a Márcia deve estar com 2, e é a venda autoral. A venda autoral, quer dizer, a gente recebe o e-mail, o meu e-mail está aqui embaixo, recebe o Pix, manda pelo correio, a Márcia a mesma coisa. E aí vocês estão
entrando na cripta, né? Tá vendo a cripta aqui da família Assombro? E agradecer muito, olha, sempre uma oportunidade fantástica conhecer a Carol, que eu não conhecia, rever a Márcia, que a gente, inclusive, tem o nosso tratamento particular. Eu sou o bruxo, ela é a bruxa, e tanto que a gente escreve bruxarias, e uma parceria de tantos anos tão querida. E você, Aline, como eu falei, eu fiquei desbundado, assim, para usar um termo bem da minha... Eu sou velho, né? Então, desbundado na minha época era uma coisa legal. Não é, hoje em dia com crossfit fica meio difícil você falar desbundado, ele não faz ginástica, mas não é isso, não quer dizer isso, quer dizer uma pessoa, eu fiquei, Não é a expressão, é de cair a bunda. eu fiquei desbundado, eu fiquei, né, com a narração. E agradecer ao programa, agradecer a todos vocês, né? Beijo a todo mundo que esteve por aqui. Aproveitar então a fala do Luiz, todos os vídeos que estão lá no canal do YouTube, o canal chama Histórias da Elaine, tem o link aqui na bio do Instagram. Na descrição do vídeo tem um link para compra. Quem mandou e-mail para comprar tá lá, tem lá uma fala, compre aqui. Aí todo mundo pode comprar. Tô falando aqui. Não, já assombroso lá? Pode, lá tem lá no vídeo já tem marketing. Porque eu recebia muitos comentários. Onde eu compro o livro? Onde eu compro o livro? Eu falei, eu preciso pensar e já deixar lá na descrição, né? Para as pessoas poderem comprar. Aí de lá tem também. A Jo comentou aqui. Somos todos polivalentes e cheios de projetos. A Elaine ainda vai realizar uma questão de transformar um livro do coletivo em peça de teatro. Temos essa meta, hein? Temos essa meta. Eu queria também agradecer. Ouvir a sua contação foi um presente. O projeto todo achei muito legal, tanto a primeira edição quanto essa. Queria agradecer a todos que estão aqui na live, dizer que também eu tenho o meu canalzinho no YouTube, né, que é o Carol Alves _autora, e no Insta, então podem entrar lá, se quiserem conversar no direct, conversar comigo, comprar o livro, a gente fica bem feliz de ter esse contato. E falar que também o Coletivo Era Uma Vez está em todas as plataforminhas aí também, e é um presente, tem tudo, de todos os tipos de livros lá, e é muito gostoso conhecer também. A Márcia foi um presente na minha vida, que foi o coletivo que trouxe, então... E agora a Elaine. Coletivizando. Eu também quero agradecer, né, em primeiro lugar aí ao parceirão, né, porque eu acho que a gente já está com o 9º livro no forno, né, verdade, falando em forno, né. No forno mesmo, né, no forno mesmo, para falar disso. Segredos de cozinha, logo virá. Falando em receitas, né, então tá aí os segredos de cozinha que tá para estourar, né, e agradecer também a oportunidade, né, desses editais da Fundação Cultural, que abriu as portas do cemitério aqui. Opa. Abriu as portas do mundo assombroso. Né? Então, foi através do edital, né, e com todo o apoio também da Gibiteca, maravilhosa, né, a Gibiteca de Curitiba, que está sempre me acolhendo lá, é a minha segunda família, a Gibiteca. E também a você, né, por essa iniciativa, esse trabalho maravilhoso, feito junto ao coletivo, né, o coletivo também é mais uma família, a gente vê assim que um apoia o outro, não tem essa competição, sabe? É fortalecimento, né, dentro da literatura no Paraná, né, na literatura infantil. Então, é maravilhoso tudo que vem acontecendo, as ações, né, junto à Semana da Palavra, que aconteceu ano passado também. Então, é só gratidão aqui para a gente poder colocar esse trabalho maravilhoso no mundo para as pessoas, né, e também formar novos leitores e futuros escritores e ilustradores, né? Porque quando eu faço um trabalho junto às escolas, eu procuro incentivar muito isso também, né? A escrita criativa e a ilustração. Então, tive uma experiência muito boa com uma turma, né, do 8º ano, que diz que não tinha nenhum interesse em leitura, e quando eles conheceram o mundo assombroso, passaram a ter gosto pelos livros. Muito maravilhoso. Legal. A Carol tem que sair, mas deixou aqui, vou precisar sair, mas muito obrigada. A gente que agradece, Carol. Eu só tenho a agradecer ao coletivo.
Esse projeto, quando aconteceu lá em 2011, foi porque na pandemia eu fiquei em casa, eu contava história. Eu sempre sou contadora de história desde 2011, mas eu conhecia poucos autores curitibanos. E a pandemia me deu a possibilidade de me aprofundar em conhecer outros autores, em conhecer melhor a cena da literatura, porque eu tenho toda a minha trajetória dentro do teatro. Então, eu vivia inserida mais no universo do teatro, conhecia as pessoas do teatro daqui de Curitiba e não conhecia os autores, os ilustradores. E quando a Jo me apresentou o coletivo, eu fiquei assim, doida, enlouquecida. Falei, não, a gente tem que dar um jeito de todo mundo conhecer, das pessoas saberem que esses autores existem. E também quem já sabe, saber ainda mais. Tentar, assim, disseminar o máximo possível, porque vocês são incríveis. Tem um livro mais maravilhoso que o outro. Vocês são organizados, vocês trabalham arduamente, vão nas escolas, participam de feiras, estão em todo lugar, vocês estão aí pulverizados. E eu fiquei encantada com vocês. Então, para mim, é um presente poder contar as histórias de vocês, poder fazer com que outras pessoas conheçam, que isso se espalhe, que isso aumente. Eu fico até assim, pensando que como eu não conhecia antes, mas tudo no seu tempo. Agora, além de eu conhecer, eu posso contribuir com vocês, que nos dão tantas histórias maravilhosas. Obrigado. Então, todo mundo. Então é isso, Tem gente. tempo. Muito O jogo do obrigada. Flamengo é só às 9h30, eu tenho tempo de sobra, mas se Tempo de vai sobra. terminar, tá tudo bem. Vamos terminar. Muito obrigada, Márcio, Antônio, Carol, que teve que sair. Pelo tempo de vocês, por cederem os direitos e por participarem desse projeto. Hoje esse é o último bate-papo. O projeto ainda não acabou. Em agosto, o Álvaro Posselt vai dar uma oficina de Haikai para os professores da rede pública municipal. Vai participar da Semana de Arte da Prefeitura. Então vai ser bem legal. Então a gente só finaliza em agosto, mas as atividades aqui nas redes sociais, no canal do YouTube estão encerradas. Mas está tudo salvo, é só assistir e compartilhar. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Suzy. Obrigado. Obrigada.